Ela servia à mesa em silêncio, até ler o contrato e salvar o sheik de um golpe de milhões. Marlene Silva ajustava delicadamente as xícaras de porcelana sobre a mesa de mogno, enquanto os empresários discutiam cifras astronômicas. Havia 5 anos que trabalhava no Hotel Copacabana Palace, servindo silenciosamente as mesas das reuniões mais importantes da cidade, invisível aos olhos daqueles homens poderosos que decidiam o destino de milhões. Foi naquele momento que seus olhos captaram os números impressos no contrato deixado aberto diante do investidor árabe. 50 milhões de reais em investimentos imobiliários. O Sheikh Ahmad Al-Rashid, um homem elegante de meia-idade que sempre a cumprimentava educadamente, parecia confiante demais nos números apresentados pelos empresários brasileiros Rodrigo Mendes e Carlos Figueiredo. "O café está perfeito, obrigado", disse o Sheikh Ahmad, erguendo os olhos bondosos para Marlene. "De nada, senhor", respondeu ela baixinho, como sempre fazia. Rodrigo nem sequer olhou em sua direção, continuando a explicar os detalhes do empreendimento. "Como pode ver, excelência, os terrenos na Barra da Tijuca estão valorizando exponencialmente. Estes 5 lotes juntos representam uma oportunidade única no mercado carioca." Marlene recolhia as xícaras usadas quando algo chamou sua atenção nos documentos. "As datas não conferem", pensou, observando discretamente o cabeçalho do contrato. Sua experiência como contadora, antes de perder o emprego durante a crise de 2016, fazia com que números e datas saltassem aos seus olhos automaticamente. "Senhora, poderia trazer mais água?", pediu Carlos Figueiredo, interrompendo seus pensamentos. "Claro, já volto." Enquanto caminhava até a cozinha do hotel, Marlene não conseguia tirar da cabeça aquelas informações desencontradas. O terreno mencionado como lote número 3 tinha data de aquisição posterior à data do contrato de venda. Como isso era possível? Na cozinha encontrou sua colega Conceição preparando os aperitivos. "Marlene, você está com uma cara estranha. Aconteceu alguma coisa?" "Conceição, você lembra quando eu trabalhava na contabilidade da empresa de construção civil?" "Lembro, sim, antes daquela crise terrível." "Por quê?" "É que vi umas coisas estranhas nos papéis daquela reunião. Datas que não batem." Conceição parou de cortar os queijos e olhou para a amiga com preocupação. "Marlene, cuidado. Você sabe que não devemos nos meter nos negócios dos hóspedes." "Eu sei, mas é que aquele senhor árabe é tão educado. Sempre me trata com respeito. Tenho um pressentimento ruim sobre essa negociação." Voltando ao salão com a jarra de água cristalina, Marlene observou mais atentamente a dinâmica da reunião. O Sheikh Ahmad fazia perguntas pontuais sobre a documentação, enquanto Rodrigo e Carlos se alternavam nas respostas, sempre com sorrisos largos e gestos expansivos. "As licenças ambientais estão todas aprovadas?", perguntou o Sheikh. "Absolutamente, excelência. Temos aqui todos os documentos necessários", respondeu Rodrigo, apontando para uma pasta de couro. Marlene serviu a água e, ao se inclinar para alcançar o copo do Sheikh, conseguiu ver melhor uma das páginas. A assinatura do órgão ambiental parecia estranha, com um formato diferente do que ela conhecia dos tempos em que trabalhava com licenciamentos. "Com licença", disse ela baixinho, retirando-se novamente. Do outro lado do salão, arrumando outras mesas, Marlene mantinha um ouvido atento à conversa. Conhecia bem aquela região da Barra da Tijuca, pois morava próxima com sua mãe, Dona Aparecida, de 72 anos. Sabia que alguns daqueles terrenos mencionados tinham problemas de documentação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A reunião prosseguia com Carlos explicando os prazos de execução do projeto. "Em 18 meses, teremos os primeiros edifícios entregues. O retorno do investimento está garantido em 24 meses. O Sheikh Ahmad assentiu, mas Marlene percebeu uma expressão de dúvida em seu rosto. Era como se ele estivesse tentando processar informações que não faziam total sentido. "Podemos dar uma pausa de 15 minutos?", sugeriu o Sheikh. "Gostaria de revisar alguns detalhes." "Claro, excelência.
Vamos tomar um café no jardim? Propôs Rodrigo. Os três homens se dirigiram ao terraço do hotel, deixando os documentos sobre a mesa. Marlene sabia que tinha poucos minutos. Olhou ao redor, verificou se não havia ninguém observando e se aproximou da mesa. O primeiro documento que chamou sua atenção foi uma certidão de matrícula do imóvel. A data estava claramente adulterada, com sinais de que números haviam sido sobrepostos. Seu coração disparou. Ela fotografou discretamente a página com seu celular antigo. O segundo documento era ainda mais alarmante. Uma certidão negativa de débitos que, segundo sua experiência, estava claramente falsificada. O papel não tinha a marca d'água característica dos documentos oficiais. O que a senhora está fazendo aqui? Marlene se virou assustada. Era Benedito, o gerente do hotel, com uma expressão severa. Estava recolhendo as xícaras, seu Benedito. As xícaras estão no terraço com os senhores. A senhora está mexendo nos documentos dos hóspedes? Não, senhor, estava apenas limpando a mesa. Benedito a observou com desconfiança, mas não disse mais nada. Marlene se afastou rapidamente, o coração ainda batendo forte. Sabia que havia descoberto algo grave, mas não sabia como proceder. No vestiário dos funcionários, durante sua pausa, Marlene tentava organizar os pensamentos. Ligou para sua filha Patrícia, enfermeira de 35 anos que trabalhava em um hospital particular da Zona Sul. Mãe, você está bem? Sua voz está estranha. Patrícia, eu posso ter descoberto algo muito sério no trabalho. O que aconteceu? Marlene contou resumidamente o que havia visto. Patrícia, sempre prática e cuidadosa, aconselhou prudência. Mãe, você tem certeza do que viu? Isso pode ser perigoso. Tenho sim, filha. Minha experiência de contadora não me deixa duvidar. Aqueles documentos estão falsificados. E o que você pretende fazer? Não sei ainda, mas aquele homem árabe me parece uma pessoa boa. Não posso deixar que ele seja enganado. Quando voltou ao salão, a reunião havia sido retomada. O clima parecia mais tenso, como se o sheik tivesse levantado questionamentos durante a pausa. Excelência, garanto que todos os documentos foram verificados pelos nossos advogados, dizia Carlos, com um tom ligeiramente defensivo. Compreendo, mas gostaria de fazer uma verificação independente antes de prosseguir. Rodrigo e Carlos trocaram um olhar rápido, quase imperceptível, mas Marlene captou a tensão entre eles. Claro, claro. Mas como o senhor sabe, oportunidades como esta não ficam disponíveis por muito tempo no mercado. Entendo perfeitamente, respondeu o sheik mantendo a calma. Mesmo assim, prefiro ser cauteloso. Marlene servia novamente café quando notou uma pasta esquecida em uma cadeira próxima à janela. Aproveitando um momento em que os homens estavam distraídos com gráficos no computador, ela se aproximou da pasta. Dentro havia uma segunda via do contrato, com valores diferentes. Os 50 milhões se transformavam em 20 milhões nesta versão. Sua respiração se acelerou. Era a prova definitiva de que algo estava muito errado. Senhora, precisa de alguma coisa? A voz de Rodrigo a fez pular. Não, senhor. Estava apenas verificando se havia xícaras para recolher. Tudo bem, pode continuar. Marlene se afastou, mas conseguiu fotografar rapidamente uma página do documento alternativo. Agora tinha evidências concretas, mas ainda não sabia como usar essa informação. Durante o restante da tarde, ela observou que a filha do sheik, uma jovem de cerca de 30 anos chamada Laila, havia chegado ao hotel e aguardava discretamente no saguão. Era uma mulher elegante, vestida de forma ocidental, mas conservadora, claramente educada e atenta. Marlene decidiu se aproximar durante uma de suas pausas. Com licença, a senhora é filha do Sheik Ahmad? Sim, sou. Por quê? Meu nome é Marlene. Trabalho aqui no hotel. Posso conversar com a senhora em particular? É sobre os negócios de seu pai. Laila a estudou por um momento antes de concordar. Elas se dirigiram a uma área mais reservada do saguão. O que a senhora quer me dizer? Acredito que seu pai está sendo enganado. Vi documentos que não conferem. Laila levantou as sobrancelhas, claramente surpresa. A senhora é especialista em documentos financeiros? Fui contadora por 15 anos antes de trabalhar aqui.
Tenho experiência com este tipo de documentação. E por que a senhora se importa com os negócios do meu pai? A pergunta pegou Marlene de surpresa. Por que realmente se importava? Porque ele sempre me trata com respeito e educação. É um homem bom e não posso ficar quieta vendo uma pessoa boa sendo enganada. Laila ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Que tipo de irregularidades a senhora viu? Marlene explicou detalhadamente as inconsistências nas datas, as assinaturas suspeitas e, principalmente, a existência de duas versões do contrato com valores diferentes. A senhora tem provas disso? Tenho algumas fotos, mas não muito claras. Poderia me mostrar? Marlene hesitou. Estava violando protocolos do hotel e se expondo a consequências graves. Mas algo em Laila inspirava confiança. Mostrando as fotos no celular, Marlene explicou cada irregularidade que havia identificado. Leila, que aparentemente tinha conhecimento em negócios, fazia perguntas pertinentes e demonstrava entender a gravidade da situação. Meu pai mencionou algumas preocupações durante o almoço. Disse que algo não estava parecendo certo, mas não conseguia identificar exatamente o que. Então ele também desconfia? Ele tem muito instinto para negócios. Raramente se engana sobre as pessoas. Naquele momento, Benedito apareceu novamente, desta vez com uma expressão ainda mais severa. Marlene, preciso falar com você. Agora. Pode ir, disse Laila baixinho. Conversamos depois. No escritório do gerente, Benedito fechou a porta e se virou para Marlene com os braços cruzados. Recebi uma reclamação dos empresários da reunião do 14º andar. Disseram que você está sendo intrometida e indiscreta. Eu não fiz nada de errado, seu Benedito. Não mexeu nos documentos deles. Estava apenas fazendo meu trabalho de limpeza. E conversando com a filha do investidor árabe sobre quê? Marlene percebeu que estava sendo vigiada mais de perto do que imaginava. Ela me perguntou sobre o serviço do hotel. Marlene, você trabalha aqui há 5 anos. Sempre foi uma funcionária exemplar. Mas se continuar se metendo onde não deve, vou ter que tomar medidas drásticas. Entendo, seu Benedito. Ótimo. Agora volte ao trabalho e mantenha-se na sua função. Saindo do escritório, Marlene estava mais determinada do que nunca. A ameaça de Benedito só confirmou suas suspeitas de que havia interesses escusos envolvidos na situação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. No final do expediente, Marlene encontrou Laila no estacionamento do hotel. Consegui conversar com meu pai sobre suas suspeitas, disse Laila. Ele gostaria de falar com a senhora. Comigo? Mas eu sou apenas uma garçonete. Para meu pai, isso não importa. Ele julga as pessoas pelo caráter, não pela profissão. Elas se dirigiram ao apartamento presidencial do hotel, onde o Sheikh Ahmad a recebeu com a mesma cortesia de sempre. Senhora Marlene, minha filha me contou sobre suas preocupações. Poderia explicar detalhadamente o que viu? Marlene, nervosa mas determinada, explicou tudo novamente. O Sheikh a escutou atentamente, fazendo perguntas precisas e demonstrando conhecimento profundo sobre documentação financeira. A senhora já trabalhou com este tipo de documentação antes? Sim, senhor. Por 15 anos fui contadora de uma empresa de construção civil. Conheço bem este tipo de documento. E perdeu o emprego na crise? Sim, a empresa fechou e eu não consegui mais trabalho na área por causa da idade. O Sheikh assentiu com compreensão. Quero que a senhora saiba que valorizo muito sua preocupação comigo. Nem todos teriam a coragem de se expor para alertar um estranho. O senhor não é um estranho para mim. Há 5 anos me trata com educação e respeito. A educação e o respeito são devidos a todas as pessoas, independente de sua posição. Isso é básico. Laila interveio na conversa. Pai, acho que deveríamos investigar mais profundamente antes da reunião de amanhã. Concordo. Senhora Marlene, a senhora estaria disposta a nos ajudar a verificar estes documentos? Claro, senhor, mas como? Tenho alguns contatos aqui no Rio, advogados que podem verificar a autenticidade destes documentos rapidamente.
E se eu estiver errada? Se for apenas paranoia minha, então não terá acontecido nada demais. Mas se estiver certa, terá me salvado de um golpe de 50 milhões de reais. O peso da responsabilidade caiu sobre os ombros de Marlene. 50 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela poderia imaginar em toda a sua vida. Está bem, vou ajudar no que puder. Na manhã seguinte, antes do início do trabalho, Marlene recebeu uma ligação de Laila. Os advogados do meu pai fizeram uma verificação preliminar durante a madrugada. Os documentos são realmente falsos. O coração de Marlene disparou. Suas suspeitas estavam corretas. E o que vamos fazer agora? Meu pai quer confrontar os empresários hoje mesmo, mas de forma inteligente. Precisamos da sua ajuda. Da minha ajuda? Como? A senhora tem acesso aos documentos durante a reunião. Se conseguir alguns originais para nossos advogados analisarem, teremos provas definitivas. Marlene chegou ao trabalho com uma mistura de nervosismo e determinação. Benedito a cumprimentou com frieza, deixando claro que estava de olho em todos os seus movimentos. A reunião do dia seria decisiva. Rodrigo e Carlos haviam agendado para as 10 da manhã, com a promessa de que seria a assinatura final do contrato. Quando os três homens se encontraram no salão, a tensão era palpável. O Sheik Ahmad parecia mais sério que nos dias anteriores. Excelência, esperamos que tenha chegado a uma decisão sobre o investimento, disse Rodrigo, abrindo a pasta de documentos. Tenho sim algumas questões a esclarecer antes de proceder. Carlos e Rodrigo trocaram outro olhar rápido. Marlene, servindo o café matinal, prestava atenção em cada palavra. Que tipo de questões? Perguntou Carlos. Questões sobre a autenticidade de alguns documentos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marlene quase derrubou a xícara que carregava. Não entendo, Excelência. Todos os documentos foram verificados, disse Rodrigo, com um tom ligeiramente alterado. Mesmo assim, gostaria de fazer uma verificação independente. Mas isso pode atrasar desnecessariamente o processo, insistiu Carlos. Como mencionamos ontem, esta oportunidade não ficará disponível por muito tempo. Naquele momento, Marlene tomou uma decisão corajosa. Aproximou-se da mesa e, dirigindo-se ao Sheik, disse: Senhor, posso falar uma palavra com o senhor? Rodrigo e Carlos a olharam com irritação evidente. Senhora, estamos em uma reunião de negócios importante, disse Rodrigo secamente. É exatamente sobre isso que preciso falar, respondeu Marlene, surpreendendo a todos com sua firmeza. Que tipo de impertinência é essa? Carlos se levantou da cadeira. Benedito! Esperem, disse o Sheik, erguendo a mão. Deixem-na falar. Excelência, esta é apenas uma funcionária do hotel, protestou Rodrigo. E mesmo assim, quero ouvir o que ela tem a dizer. Marlene respirou fundo e olhou diretamente para o Sheik. Senhor, estes documentos são falsos. Há 5 anos trabalho neste hotel e há 15 anos trabalhei como contadora. Sei identificar documentação fraudulenta quando vejo. A reação foi explosiva. Rodrigo e Carlos começaram a falar ao mesmo tempo, tentando desacreditar Marlene. Isso é um absurdo. Como ousa essa funcionária se meter em nossos negócios? Vamos processar o hotel por difamação. O Sheik Ahmad permaneceu calmo no meio do tumulto. Silêncio, disse ele, e sua autoridade natural fez com que todos parassem de falar. Senhora Marlene, a senhora poderia ser mais específica sobre suas acusações? Com as mãos tremendo ligeiramente, Marlene apontou para os documentos na mesa. As datas de aquisição dos terrenos são posteriores às datas do contrato de venda. As assinaturas dos órgãos governamentais são falsificadas e existe uma segunda versão deste contrato com valores completamente diferentes. Isso é mentira, gritou Carlos. Então não se importarão que eu verifique, disse o Sheik calmamente. Rodrigo tentou recolher os documentos rapidamente, mas o Sheik foi mais rápido. Se não há nada a lhe esconder, não há problema em eu examinar tudo com mais atenção. Excelência, esta situação é constrangedora. Uma funcionária do hotel está claramente tentando sabotar nosso negócio, disse Rodrigo. Ou tentando me proteger de um golpe, retrucou o Sheik. Naquele momento, Benedito apareceu correndo, claramente agitado.
O que está acontecendo aqui? Marlene, o que você está fazendo? Está cumprindo com seu dever cívico, respondeu o sheik antes que ela pudesse falar. Senhor, peço desculpas pelo comportamento inadequado da nossa funcionária, disse Benedito. Ela será demitida imediatamente. Não será não, disse uma voz feminina da porta. Todos se viraram para ver Laila entrando no salão, acompanhada de 2 homens de terno. Estes são os advogados do meu pai. Já fizeram uma análise preliminar dos documentos em questão. Um dos advogados se dirigiu ao grupo. Dr. Ahmad, confirmamos que os documentos apresentados contêm várias irregularidades graves. As certidões são falsas e os terrenos mencionados estão com restrições judiciais. A expressão de Rodrigo e Carlos mudou completamente. A confiança arrogante deu lugar ao desespero. Isso é um absurdo. Estamos sendo difamados, tentou Carlos. Além disso, continuou o advogado, descobrimos que a empresa dos senhores está com falência decretada há 6 meses. O silêncio foi total. Benedito empalideceu visivelmente. Como isso é possível? Murmurou ele. Muito simples, respondeu o segundo advogado. Esta não é a primeira vez que estes senhores tentam aplicar golpes similares em investidores estrangeiros, sempre usando hotéis de luxo como fachada de credibilidade. Rodrigo tentou sair, mas Laila bloqueou sua passagem. Aonde vão com tanta pressa? Não somos obrigados a ouvir essas acusações infundadas, disse ele, mas sua voz tremia. O sheik Ahmad se levantou e olhou diretamente para Marlene. Senhora Marlene, devo-lhe um agradecimento especial. Sua coragem e honestidade acabaram de me poupar um prejuízo de 50 milhões de reais. Eu só fiz o que achava certo, senhor. Refazer o que é certo nem sempre é fácil. Admiro sua atitude. Benedito, visivelmente abalado, se aproximou dos empresários. Senhores, vou ter que pedir que se retirem do hotel imediatamente. E quanto ao senhor Benedito? Perguntou um dos advogados. Sabemos que recebeu comissões por facilitar estes encontros fraudulentos. O gerente do hotel pareceu encolher diante de todos. Eu não sabia que era ilegal. Facilitação de estelionato é crime, senhor, informou o advogado secamente. 2 horas depois, os empresários haviam se retirado e Benedito havia sido afastado do cargo. Marlene se encontrava no apartamento do sheik, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Senhora Marlene, disse o sheik Ahmad, tenho uma proposta para lhe fazer. Que tipo de proposta, senhor? Quero contratá-la como consultora de segurança financeira da minha empresa. Marlene quase engasgou com o chá que estava bebendo. Senhor, mas eu sou apenas uma garçonete. A senhora é uma contadora experiente que identificou um golpe de 50 milhões de reais. Isso não é trabalho de garçonete. Mas eu não tenho mais. Tem sim. Tem experiência, tem honestidade e tem coragem. São exatamente as qualidades que procuro. Leila sorriu para Marlene. Meu pai está oferecendo uma oportunidade real para a senhora voltar à sua área de formação. Mas eu tenho 58 anos. Quem vai querer contratar alguém da minha idade? Eu quero, disse o sheik simplesmente. A idade traz experiência e sabedoria. São qualidades valiosas. Marlene sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Senhor, eu não sei como agradecer. Agradece aceitando a proposta e me ajudando a evitar que outros golpes como este aconteçam. 3 meses depois, Marlene estava instalada em um escritório elegante na empresa de investimentos do sheik Ahmad. Seu trabalho consistia em analisar documentações de potenciais investimentos, identificando irregularidades e fraudes. No primeiro mês, ela já havia identificado 2 tentativas de golpe similares à que presenciou no hotel. Em uma delas, empresários tentavam vender terrenos inexistentes no interior de São Paulo. Na outra, uma falsa empresa de tecnologia tentava atrair investimentos com demonstrativos financeiros completamente fabricados. Como se sente em sua nova função? Perguntou Laila durante uma reunião. Realizada, respondeu Marlene sinceramente. Pela primeira vez em anos, sinto que estou usando minha experiência para algo importante. E sua mãe? Como está reagindo à mudança? Marlene sorriu ao pensar em Dona Aparecida. No início ela não acreditava. Dizia que era sonho.
Agora me chama de filha doutora para as vizinhas. E mereça. A senhora salvou meu pai de uma perda enorme. Na verdade, foi meu pai quem me salvou. Me devolveu a autoestima e o propósito. O trabalho de Marlene rapidamente ganhou reconhecimento. O Sheikh Ahmad a apresentou a outros investidores e empresários, e logo ela estava prestando consultoria para várias empresas sobre segurança financeira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Um dia, 6 meses após o incidente no hotel, Marlene recebeu uma ligação inesperada. Marlene, aqui é a Sandra, da direção do Hotel Copacabana Palace. Oi, Sandra, como vai? Estou ligando para fazer um convite. Gostaríamos que você desse um treinamento para todos os funcionários do hotel sobre como identificar atividades suspeitas. Marlene ficou surpresa. Era a mesma empresa que quase a demitiu por fazer a coisa certa. Depois do que aconteceu com Benedito e com os golpistas, a direção decidiu implementar novos protocolos de segurança. Queremos que todos os funcionários saibam como agir em situações similares. É uma honra, Sandra. Claro que aceito. O treinamento foi um sucesso. Marlene ensinou garçons, recepcionistas, camareiras e outros funcionários a identificar sinais de documentação falsa, comportamentos suspeitos em reuniões de negócios e como reportar irregularidades de forma adequada. A experiência da Marlene mostra que qualquer funcionário pode ser um guardião da integridade do hotel, disse Sandra durante a apresentação dela. Não importa sua função, todos temos responsabilidade de proteger nossos hóspedes honestos. A notícia do treinamento se espalhou rapidamente pelo setor hoteleiro do Rio de Janeiro. Outros hotéis começaram a convidar Marlene para realizar treinamentos similares. Em pouco tempo, ela havia desenvolvido um programa completo de prevenção à fraude, especificamente para o setor de hospitalidade. O programa incluía desde a identificação de documentos falsificados até protocolos de comunicação com autoridades competentes. Nunca imaginei que minha experiência como garçonete seria tão valiosa para o meu trabalho atual, comentou ela com Patrícia durante um almoço de domingo. Mãe, você está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Orgulho de você. E pensar que tudo começou porque eu não conseguia ficar quieta vendo uma injustiça. Patrícia sorriu. Sempre foi assim, mãe. Lembra quando eu era pequena e você brigou com a diretora da escola porque ela estava tratando mal as crianças mais pobres? Lembro, sim. Algumas coisas nunca mudam. E ainda bem que não mudam. Um ano após o incidente inicial, o Sheikh Ahmad decidiu expandir seus negócios no Brasil e convidou Marlene para ser a diretora de compliance da nova empresa. Direção, senhor, mas eu nunca fui diretora de nada. E eu nunca havia contratado alguém que me salvasse de um golpe de 50 milhões. Há uma primeira vez para tudo. A nova posição trouxe responsabilidades que Marlene jamais havia imaginado. Ela agora supervisionava uma equipe de 5 analistas e era responsável por aprovar ou rejeitar investimentos baseada em sua análise de risco. O escritório ficava em um edifício moderno em Ipanema, com vista para a praia. Todas as manhãs, Marlene tomava seu café observando o mar e refletindo sobre como sua vida havia mudado radicalmente. Bom dia, dona Marlene, cumprimentava seu assistente, João Paulo, um jovem recém-formado em administração. Bom dia, João. Chegaram os documentos do projeto em Brasília? Chegaram sim. Estão na sua mesa para análise. Marlene havia desenvolvido uma metodologia própria para análise de documentos. Primeiro, verificava a consistência interna dos números. Depois, confrontava as informações com bases de dados públicas. Por último, aplicava sua experiência prática para identificar inconsistências que poderiam passar despercebidas em análises puramente técnicas. Foi exatamente essa metodologia que permitiu identificar uma fraude complexa, envolvendo uma empresa de mineração no interior de Minas Gerais. Os documentos pareciam perfeitos superficialmente, mas Marlene notou que as jazidas mencionadas no projeto estavam localizadas em área de preservação ambiental. Como você descobriu isso? Perguntou Felipe, um dos analistas de sua equipe.
Experiência. Quando você trabalha com documentação por tanto tempo, desenvolve um sexto sentido para coisas que não batem. Mas como saber quais detalhes observar? Comece sempre pelas datas. Datas não mentem. Se algo não faz sentido cronologicamente, provavelmente há problema. A descoberta de Marlene poupou a empresa de um prejuízo de 80 milhões de reais. A notícia chegou aos ouvidos do Sheikh Ahmad, que estava em Dubai cuidando de outros negócios. Marlene, disse ele durante uma videoconferência, você se superou novamente. Apenas fazendo meu trabalho, senhor. Não, você está fazendo muito mais que isso. Está protegendo a integridade dos nossos investimentos e a confiança dos nossos parceiros. Laila, que participava da videoconferência de Londres, onde cursava pós-graduação, acrescentou: Marlene, você virou referência no mercado. Empresários estão procurando especificamente seus serviços. Era verdade. Marlene começou a receber convites para analisar projetos de outras empresas. Sempre com a aprovação do Sheikh Ahmad, ela desenvolveu um serviço de consultoria externa, que rapidamente ganhou reputação no mercado financeiro brasileiro. 2 anos após deixar o emprego de garçonete, Marlene foi convidada para palestrar em uma conferência sobre prevenção à fraude financeira em São Paulo. Era a primeira vez que falaria para uma plateia de mais de 500 pessoas. Estou nervosa, confessou para Patrícia na noite anterior à palestra. Mãe, você já salvou milhões de reais de prejuízo para várias empresas. Tenho certeza de que vai se sair muito bem. Mas é diferente falar para tanta gente. Fale como se estivesse conversando comigo. Conte sua história simplesmente. Na manhã da conferência, Marlene subiu ao palco com o coração disparado. Olhou para a plateia e viu executivos de grandes empresas, auditores, contadores e profissionais de compliance. Meu nome é Marlene Silva, começou ela. Há 3 anos eu era garçonete. Hoje sou diretora de compliance de uma empresa de investimentos. Esta transformação aconteceu porque um dia escolhi fazer a coisa certa, mesmo correndo riscos. A palestra foi um sucesso. Marlene contou sua história sem omitir detalhes, explicou as técnicas que desenvolveu para a identificação de fraudes e respondeu perguntas da plateia por mais de 1 hora. Qual o conselho mais importante que a senhora daria para profissionais que estão começando nesta área? Perguntou um jovem auditor. Confiem na experiência de vocês. Números têm lógica própria. Se algo não faz sentido, provavelmente não faz mesmo. E nunca tenham medo de fazer a coisa certa. Mesmo quando isso pode trazer consequências pessoais? Perguntou uma contadora. Principalmente nesses casos, as consequências de ficar calado diante de uma fraude são sempre piores que as de denunciá-la. Após a palestra, várias pessoas se aproximaram de Marlene para trocar cartões e discutir possíveis colaborações. Era um mundo completamente diferente daquele que conhecia como garçonete, mas se sentia cada vez mais à vontade nele. De volta ao Rio, Marlene encontrou uma surpresa em seu escritório. O Sheikh Ahmad havia retornado de Dubai e a aguardava com uma proposta especial. Marlene, quero que você considere abrir sua própria empresa de consultoria. Como assim, senhor? Você desenvolveu uma reputação sólida no mercado. Tem clientes próprios e uma metodologia reconhecida. Chegou a hora de voar com as próprias asas. A proposta era tentadora, mas Marlene se sentia insegura. Senhor, eu não sei se tenho conhecimento suficiente para administrar uma empresa. Tem sim. E eu vou investir na sua empresa como sócio minoritário. O senhor faria isso? Claro. É um excelente investimento. Você transformou sua experiência pessoal em uma expertise valiosa. Isso é empreendedorismo na sua forma mais pura. Leila, que havia retornado de Londres para acompanhar a proposta, explicou os detalhes. A ideia é criar uma empresa especializada em prevenção de fraudes para pequenas e médias empresas, um nicho que está descoberto no mercado brasileiro. Vocês realmente acreditam que vai dar certo? Tenho certeza absoluta, disse o Sheikh. Você já provou sua competência várias vezes. 3 meses depois, Marlene estava inaugurando a MLS Consultoria em prevenção de fraudes. O escritório ficava em Copacabana, a poucos quarteirões do hotel onde tudo começou. A equipe inicial era pequena. Além dela,
João Paulo aceitou o convite para ser gerente operacional e 2 outros analistas experientes se juntaram ao grupo. Dona Marlene, disse João Paulo no primeiro dia de funcionamento. Chegou nosso primeiro cliente oficial. Quem é? Rede de farmácias com suspeitas de fraude interna. Marlene sorriu. Era exatamente o tipo de caso que a motivava. Proteger empresários honestos de golpes e fraudes. O primeiro ano da empresa foi desafiador, mas recompensador. Marlene descobriu talentos administrativos que não sabia possuir. Aprendeu sobre gestão de equipes, fluxo de caixa e desenvolvimento comercial. A empresa rapidamente ganhou reconhecimento. Em 6 meses, já tinha 15 clientes fixos e uma lista de espera para consultorias pontuais. Mãe, você virou empresária de verdade, brincou Patrícia durante uma visita ao escritório. E pensar que até 3 anos atrás eu achava que minha vida profissional havia terminado. A vida tem dessas surpresas. Às vezes o que parece fim é apenas o começo. Um dia Marlene recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Dona Marlene, aqui é a Conceição do hotel. Lembra de mim? Conceição? Claro que lembro. Como você está? Estou bem. Liguei porque soube do seu sucesso e queria parabenizar. Você merece tudo de bom. Obrigada, Conceição. Sinto saudade dos nossos papos na cozinha. Eu também. Mas principalmente me orgulho de ter sido sua amiga quando você teve coragem de fazer a coisa certa. Você me apoiou quando precisei. Isso não se esquece. Dona Marlene, posso fazer uma pergunta? Claro. Você daria emprego para uma velha cozinheira que quer mudar de vida? Marlene sorriu. Conceição, que tipo de trabalho você tem em mente? Qualquer coisa. Limpeza, organização, apoio administrativo. Quero trabalhar em um lugar onde as pessoas se importam umas com as outras. Conceição, você está contratada. Quando pode começar? A inclusão de Conceição na equipe trouxe uma energia familiar para o escritório. Ela cuidava da limpeza, organizava documentos e, principalmente, fazia o café mais gostoso que qualquer um da equipe já havia tomado. Dona Conceição, disse João Paulo em sua segunda semana, a senhora faz o melhor café do Rio de Janeiro. É segredo de família, respondeu ela com um sorriso, e vocês são família agora. A empresa continuou crescendo. No final do segundo ano, Marlene já empregava 12 pessoas e tinha expandido os serviços para incluir treinamentos corporativos e auditorias preventivas. O Sheikh Ahmad, fiel parceiro desde o início, acompanhava o crescimento com satisfação. Marlene, você transformou uma situação casual em um negócio sólido. É impressionante. Aprendi com o melhor, senhor. O senhor me ensinou que oportunidades surgem quando estamos preparados para elas. E você estava preparada. Sua experiência de vida foi sua maior qualificação. Em uma tarde de sexta-feira, Marlene estava organizando documentos em seu escritório quando recebeu uma visita inesperada. Era Sandra, a diretora do Hotel Copacabana Palace. Marlene, vim fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Queremos contratá-la como consultora permanente da rede de hotéis, não apenas no Rio, mas em São Paulo e Brasília também. Era uma proposta tentadora e simbolicamente importante. Voltar ao hotel onde tudo começou, mas agora como consultora respeitada. É um contrato generoso, disse Sandra mostrando os documentos. E, principalmente, é um reconhecimento do valor do que você faz. Marlene analisou a proposta cuidadosamente. Os números eram realmente atraentes, mas o que mais a tocava era o reconhecimento profissional. Aceito, disse ela, mas com uma condição. Qual? Quero incluir treinamentos específicos para funcionários sobre direitos trabalhistas e como denunciar irregularidades sem medo de retaliação. Sandra sorriu. Claro, achei que você pediria isso. O contrato com a rede de hotéis abriu novas portas. Outras redes hoteleiras do país começaram a procurar os serviços da MLS Consultoria. Em poucos meses, Marlene estava viajando pelo Brasil inteiro implementando protocolos de segurança e treinando equipes. Em uma dessas viagens para um hotel em Salvador, Marlene conheceu Maria das Graças,
uma camareira de 60 anos que havia identificado irregularidades em notas fiscais de fornecedores. Dona Marlene, disse Maria das Graças, eu sei que pode parecer bobagem, mas tem alguma coisa errada com essas notas. Marlene analisou os documentos e descobriu que a camareira havia identificado uma fraude de superfaturamento que estava custando ao hotel milhares de reais por mês. Maria das Graças, você acabou de poupar muito dinheiro para este hotel? Sério? Eu fiz certo em falar? Fez muito certo. E quero convidar você para trabalhar comigo. Maria das Graças se tornou a primeira franqueada da MLS Consultoria, cobrindo a região Nordeste. Sua experiência prática e atenção aos detalhes rapidamente a transformaram em uma consultora respeitada. A história se repete, comentou Laila durante uma videoconferência. Uma funcionária observadora, identificando irregularidades e mudando de vida. Não é coincidência, respondeu Marlene. É que as pessoas honestas reconhecem outras pessoas honestas. No terceiro ano da empresa, Marlene foi convidada para escrever um livro sobre prevenção de fraudes. A editora havia tomado conhecimento de sua história através das palestras e queria documentar sua metodologia. Nunca escrevi um livro, disse ela para Patrícia. Mãe, você nunca foi consultora também e olha onde chegou. O livro Do Silêncio à Voz, como qualquer pessoa pode identificar e prevenir fraudes, foi lançado no ano seguinte e se tornou referência na área. Marlene organizou sessões de autógrafos em várias cidades e o livro entrou na lista dos mais vendidos da categoria Negócios. Uma das histórias mais tocantes que chegou até ela foi de uma dona de casa em Recife, que, após ler o livro, identificou que o síndico do seu prédio estava desviando dinheiro da taxa de condomínio. Dona Marlene, disse a mulher durante uma ligação, seu livro me deu coragem para investigar e denunciar. Conseguimos recuperar quase 100 mil reais. E como se sente agora? Empoderada. Aprendi que qualquer pessoa pode fazer a diferença se prestar atenção e tiver coragem. Era exatamente essa a mensagem que Marlene queria transmitir. Que pessoas comuns, em posições aparentemente simples, podem identificar e prevenir fraudes que prejudicam toda a sociedade. Em uma manhã de quinta-feira, 4 anos após deixar o emprego de garçonete, Marlene estava em seu escritório quando recebeu uma ligação especial. Marlene, aqui é o Ahmad. Oi, Ahmad. Como vai? A informalidade havia se desenvolvido naturalmente ao longo dos anos. O sheik havia se tornado não apenas um sócio, mas um amigo verdadeiro. Estou ligando para convidar você para uma cerimônia especial em Dubai. Que tipo de cerimônia? O governo dos Emirados Árabes Unidos vai me conceder uma medalha por contribuições ao desenvolvimento econômico. E quero que você esteja lá. Mas por que eu? Porque você foi fundamental para meu sucesso no Brasil. Sem sua intervenção naquele primeiro dia, eu poderia ter perdido 50 milhões e desistido de investir no país. A cerimônia em Dubai foi um evento inesquecível. Marlene foi apresentada como a consultora que havia revolucionado os protocolos de segurança financeira de empresas brasileiras. É uma honra conhecê-la, disse o ministro da Economia dos Emirados. Sua história chegou até nós como exemplo de integridade profissional. Obrigada, Excelência. Apenas fiz o que achava correto. E às vezes isso é mais do que suficiente para mudar muitas vidas. Durante a estadia em Dubai, Marlene conheceu outros empresários árabes que investiam no Brasil e também enfrentavam desafios com fraudes e golpes. Vários deles expressaram interesse em contratar seus serviços. Marlene, disse Ahmad durante um jantar, acho que chegou a hora de expandir internacionalmente. Como assim? Abrir uma filial da MLS Consultoria aqui no Oriente Médio. Há muitos investidores árabes interessados em investir na América Latina, mas receosos exatamente por causa dos riscos que você sabe identificar. A proposta era ambiciosa, mas fazia sentido. Marlene havia desenvolvido uma expertise única em identificar fraudes direcionadas a investidores estrangeiros. Você toparia ser nossa representante aqui na região? Perguntou Laila, que agora trabalhava integralmente nos negócios da família. Seria um projeto conjunto. Você manteria sua base no Brasil,
mas desenvolveria um braço internacional da empresa. Marlene precisou de algumas semanas para tomar a decisão. Era uma oportunidade extraordinária, mas também um desafio imenso. Mãe, disse Patrícia durante uma conversa, você tem medo do quê? De não estar à altura, de não ter conhecimento suficiente para um projeto dessa magnitude. Mãe, há 5 anos você era garçonete e salvou um sheik de um golpe de 50 milhões. Você acha que não tem conhecimento suficiente? Quando você coloca assim, é assim mesmo. Você subestima sua própria competência. Marlene decidiu aceitar o desafio. A MLS International foi estabelecida com escritórios no Brasil, Dubai e Londres. A empresa especializou-se em due diligence para investimentos cross-border, exatamente o nicho que Marlene havia identificado. No 5º aniversário do incidente no hotel, Marlene organizou uma festa para celebrar não apenas o sucesso da empresa, mas principalmente as vidas que haviam sido transformadas. Conceição, agora supervisora administrativa da empresa, fez um discurso emocionante. Dona Marlene nos ensinou que fazer a coisa certa não é apenas sobre certo e errado. É sobre acreditar que cada pessoa tem valor e merece proteção. João Paulo, promovido a diretor operacional, acrescentou: trabalhamos aqui não apenas por salário, mas porque sabemos que nosso trabalho protege pessoas honestas de serem enganadas. Maria das Graças participou por videoconferência de Salvador. Dona Marlene, a senhora mudou minha vida e a de muitas outras pessoas. Mostrou que idade não é limitação, é experiência. O discurso mais emocionante veio de Ahmad. Marlene, você me salvou de uma perda financeira, mas me ensinou algo muito mais valioso, que a integridade não depende da posição que ocupamos, mas do caráter que temos. Naquela noite, sozinha em seu apartamento novo em Ipanema, Marlene refletia sobre a jornada extraordinária que sua vida havia tomado. De garçonete silenciosa a empresária internacional. Tudo porque escolheu fazer a coisa certa em um momento crucial. O telefone tocou. Era Dona Aparecida, sua mãe. Filha, vi a matéria sobre você na televisão. Estou tão orgulhosa. Mãe, você sempre me ensinou a ajudar as pessoas quando possível. E você aprendeu bem, mas principalmente você nunca perdeu a humildade. Era verdade. Apesar de todo o sucesso, Marlene mantinha os pés no chão. Continuava morando no mesmo bairro, frequentando a mesma padaria e cumprimentando os vizinhos como sempre fez. A diferença, explicou para um jornalista que fazia uma matéria sobre sua trajetória, é que agora posso ajudar mais pessoas. Tenho recursos e influência que não tinha antes. E como usa essa influência? Principalmente para mostrar que qualquer pessoa pode identificar e denunciar fraudes. Não é necessário ser especialista. É necessário ser observador e corajoso. A empresa continuou crescendo. No 6º ano, a MLS Consultoria já tinha filiais em 8 países e uma equipe de mais de 100 profissionais. Marlene havia se tornado referência internacional em prevenção de fraudes. Mas o que mais a orgulhava não eram os números financeiros, mas as histórias de pessoas comuns que haviam sido protegidas de golpes graças aos protocolos que sua empresa desenvolveu. Dona Marlene, disse uma secretária de Brasília durante um evento, usei suas técnicas para identificar que meu chefe estava falsificando relatórios para a matriz da empresa. Conseguimos impedir um escândalo que poderia ter custado centenas de empregos. E como se sentiu ao tomar essa decisão? Com medo no início, mas depois com muito orgulho. Entendi que fazer a coisa certa protege não apenas a empresa, mas todos os colegas que trabalham honestamente. Essa era exatamente a filosofia que Marlene tentava transmitir. Que identificar fraudes não é apenas sobre números, mas sobre proteger pessoas honestas e trabalhadoras. Em uma tarde de verão, Marlene estava em seu escritório quando João Paulo bateu na porta. Dona Marlene tem uma visita para a senhora. Quem é? É surpresa. Marlene saiu para a recepção e encontrou uma jovem de cerca de 25 anos, nervosa e bem vestida. Senhora Marlene? Meu nome é Beatriz. Sou filha de Rodrigo Mendes. Marlene sentiu o estômago revirar.
Rodrigo Mendes era um dos empresários que tentaram aplicar o golpe no Sheikh Ahmad anos atrás. O que posso fazer por você, Beatriz? Posso conversar com a senhora em particular? No escritório, Beatriz explicou o motivo da visita. Meu pai está na prisão há 3 anos. Foi preso por estelionato após o caso com o Sheikh. Marlene assentiu, sem comentar. Eu vim aqui para agradecer. Agradecer? A senhora salvou meu pai de cometer crimes ainda piores. Se ele tivesse conseguido aplicar aquele golpe, provavelmente teria continuado. E as consequências seriam muito mais graves. Marlene ficou surpresa com a perspectiva. Na prisão, meu pai teve tempo para refletir sobre as escolhas que fez. Ele me pediu para procurar a senhora e agradecer por ter impedido que ele arruinasse completamente sua vida e a de nossa família. E como vocês estão agora? Difícil, mas honestamente. Minha mãe voltou a trabalhar. Eu me formei em administração e estamos reconstruindo nossa vida sem mentiras. E seu pai? Está fazendo um curso de marcenaria na prisão. Quando sair, quer começar uma vida nova, de verdade. Beatriz hesitou antes de continuar. Senhora Marlene, ele também me pediu para perguntar se quando ele sair da prisão, se a senhora daria uma chance para ele se redimir. Como assim? Ele conhece bem os truques que golpistas usam. Poderia ajudar a identificar fraudes. Obviamente não na sua empresa, mas talvez em algum projeto social. Marlene ficou pensativa. A ideia de trabalhar com alguém que tentou aplicar um golpe era difícil de processar. Beatriz, vou pensar sobre isso, mas admiro sua coragem em vir aqui. Obrigada, senhora. Independente da resposta, queria que soubesse que a senhora fez a coisa certa. Após Beatriz sair, Marlene ligou para Ahmad e contou sobre a visita. O que você acha da proposta? Perguntou ele. É complicada, mas talvez seja exatamente o tipo de segunda chance que acredito que todos merecem. E se ele estiver sincero sobre querer se redimir, então seria hipocrisia minha negar a oportunidade. Afinal, todos nós merecemos uma chance de fazer melhor. Marlene decidiu desenvolver um projeto piloto. Um programa para treinar ex-detentos a identificar fraudes que eles próprios aplicaram ou conhecem. A ideia era usar o conhecimento deles para proteger outras pessoas. É ousado, comentou Laila durante uma reunião, e potencialmente muito eficaz. Quem melhor para identificar um golpe que alguém que já aplicou golpes similares? O programa foi lançado em parceria com uma ONG de ressocialização. No primeiro grupo, 5 ex-detentos, incluindo Rodrigo Mendes quando foi liberado, passaram por um treinamento intensivo. O resultado foi surpreendente. Em 6 meses, o grupo identificou dezenas de tentativas de fraude que provavelmente passariam despercebidas por analistas tradicionais. Senhora Marlene, disse Rodrigo em sua primeira avaliação, não posso desfazer o que tentei fazer com o Sr. Ahmad, mas posso usar esse conhecimento para proteger outras pessoas de golpistas como eu era. E como se sente fazendo isso? Útil pela primeira vez em muito tempo. Estou contribuindo para a sociedade em vez de prejudicar. O programa de ressocialização se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da MLS Consultoria. Marlene foi convidada para apresentá-lo em conferências internacionais como exemplo inovador de justiça restaurativa. No 7º ano após deixar o emprego de garçonete, Marlene foi indicada ao Prêmio Nacional de Empreendedorismo Social. A cerimônia seria em Brasília, com a presença de autoridades governamentais e empresários de todo o país. Mãe, você está nervosa? Perguntou Patrícia, que a acompanharia na cerimônia. Um pouco. É difícil acreditar que chegamos até aqui. Você chegou até aqui, mãe, por mérito próprio, com a ajuda de muitas pessoas boas pelo caminho. Na cerimônia, Marlene foi chamada ao palco para receber o prêmio. Olhando para a plateia, viu rostos conhecidos, Ahmad e Laila, que voaram especialmente para o evento, João Paulo, Conceição, Maria das Graças e até mesmo Beatriz e Rodrigo, que vieram para demonstrar apoio. Este prêmio não é meu, disse Marlene em seu discurso. É de todas as pessoas que acreditaram que fazer a coisa certa vale qualquer risco.
É das funcionárias que têm coragem de denunciar irregularidades, mesmo sabendo que podem ser demitidas. É dos empresários honestos que preferem perder negócios a participar de fraudes. É dos ex-detentos que escolhem usar seu passado para construir um futuro melhor. E, principalmente, é de todos que acreditam que a experiência de vida, independente da idade ou posição social, tem valor. A plateia se levantou em aplausos prolongados. Marlene viu lágrimas nos olhos de pessoas que conheciam sua história desde o início. Quando era garçonete, continuou ela, eu era invisível para a maioria das pessoas. Hoje entendo que ninguém é invisível. Todos temos conhecimento e experiência valiosos. Só precisamos de oportunidade para mostrar nosso valor. Após a cerimônia, houve uma recepção onde Marlene teve a chance de conversar com outros empreendedores sociais. Uma das conversas mais marcantes foi com um jovem que desenvolveu um aplicativo para denúncia anônima de fraudes. Senhora Marlene, seu trabalho inspirou meu projeto. Li seu livro e percebi que precisamos facilitar para as pessoas denunciarem irregularidades. É uma ideia excelente. Quantas denúncias vocês recebem por mês? Mais de 5.000. E o melhor, 60% são procedentes. Isso mostra que as pessoas querem fazer a coisa certa. Só precisam de canais seguros para isso. Na viagem de volta ao Rio, Marlene refletia sobre como sua vida havia ganhado um propósito que jamais imaginara. Não era apenas sobre sucesso financeiro, mas sobre impacto social real. Ahmad, que viajava com ela, comentou: Marlene, você se transformou em uma verdadeira líder. Não me vejo como líder, me vejo como alguém que encontrou sua vocação. E qual é sua vocação? Proteger pessoas honestas de serem enganadas e mostrar que qualquer pessoa pode fazer a diferença. E depois de tudo isso, qual é o próximo objetivo? Marlene sorriu. Expandir o programa de ressocialização para outros países. Se funciona no Brasil, pode funcionar em qualquer lugar. O Programa Internacional de Ressocialização foi lançado no ano seguinte, com pilotos em Argentina, Colômbia e México. Os resultados foram consistentes. Ex-detentos treinados adequadamente se tornavam alguns dos identificadores de fraude mais eficazes disponíveis. É lógico quando pensamos, explicou Marlene para um documentário sobre seu trabalho. Eles conhecem as técnicas, sabem como pensam os fraudadores e, principalmente, querem se redimir contribuindo positivamente para a sociedade. O documentário Do Silêncio à Voz, a história de Marlene Silva foi exibido em canais internacionais e trouxe ainda mais reconhecimento para seu trabalho. Em uma noite, assistindo ao documentário com sua família, Marlene se emocionou ao ver como sua história havia sido contada. Mãe, disse Patrícia, o documentário mostra exatamente quem você é, uma pessoa comum que tomou decisões extraordinárias e que teve sorte de encontrar pessoas boas no caminho. Não foi sorte, mãe. Pessoas boas se atraem. Dona Aparecida, agora com 78 anos, mas ainda lúcida e independente, segurava a mão da filha. Filha, sempre soube que você faria algo importante. Só não sabia o quê. Mãe, a senhora me ensinou os valores que me permitiram chegar até aqui. E agora você está ensinando esses valores para milhares de pessoas. Era verdade. Através de palestras, livros, treinamentos e programas sociais, Marlene havia impactado diretamente a vida de milhares de pessoas. Indiretamente, através das fraudes prevenir e dos profissionais treinados, o impacto era incalculável. No 8º ano após o incidente no hotel, Marlene recebeu uma ligação que a surpreendeu profundamente. Dona Marlene? Aqui é o Gabriel. Marlene não conhecia nenhum Gabriel, mas o nome lhe soava familiar. Sou o menino da história que inspirou seu trabalho. Marlene levou alguns segundos para entender. Gabriel era o personagem do exemplo que ela havia lido no documento inicial, o menino que salvou a filha do empresário. Como conseguiu meu número? Li sobre seu trabalho e quis conhecer a pessoa que transformou uma história fictícia em realidade. Como assim? Dona Marlene, sua história é exatamente como a daquela narrativa. Uma pessoa em posição simples que identifica um problema e salva alguém poderoso. Era uma observação fascinante.
Marlene nunca havia pensado na semelhança entre sua experiência real e o exemplo fictício que lera anos atrás. A diferença, continuou Gabriel, é que a senhora transformou um momento em uma carreira, um caso em um movimento. E qual é o seu interesse nisso? Sou escritor. Gostaria de escrever um romance baseado em sua história. Claro, mudando nomes e alguns detalhes. Para quê? Para inspirar outras pessoas. Mostrar que histórias extraordinárias nascem de momentos comuns quando pessoas corajosas tomam decisões corretas. Marlene aceitou colaborar com o livro, contanto que os direitos autorais fossem direcionados para o programa de ressocialização. O romance A Garçonete e o Sheik se tornou um best-seller e foi traduzido para dezenas de idiomas. O sucesso do livro trouxe ainda mais reconhecimento internacional para o trabalho de Marlene. Ela foi convidada para palestrar nas principais universidades do mundo sobre empreendedorismo social e justiça restaurativa. Senhora Silva, disse um professor de Harvard durante uma dessas palestras, sua trajetória desafia muitos conceitos acadêmicos sobre liderança e inovação. Como assim, professor? A teoria tradicional sugere que grandes mudanças vêm de grandes ideias desenvolvidas por especialistas. Sua experiência mostra que pequenas ações de pessoas comuns podem ter impacto transformador. Talvez seja porque pessoas comuns entendem melhor os problemas reais da sociedade. Exatamente. Há uma autenticidade em sua abordagem que ressoa com problemas genuínos. Durante essas viagens internacionais, Marlene sempre fazia questão de visitar hotéis locais e conversar com funcionários, especialmente aqueles em posições similares à que ela ocupou. Em Londres, conheceu uma camareira filipina que havia identificado irregularidades na contabilidade do hotel. Mas tenho medo de falar, confessou a mulher. Posso perder meu emprego? Entendo perfeitamente esse medo, respondeu Marlene. Mas pense assim, se você não falar, outras pessoas podem ser prejudicadas. E se ninguém acreditar em mim? Então você terá a consciência limpa de ter tentado fazer a coisa certa. Marlene ajudou a mulher a documentar adequadamente as irregularidades e a reportá-las através dos canais apropriados. 2 semanas depois, recebeu a notícia de que uma fraude de embezzlement havia sido descoberta e a camareira recebeu uma promoção como reconhecimento. Dona Marlene, disse a mulher em uma ligação agradecida, a senhora mudou minha vida. Não, você mudou sua própria vida. Só precisava de encorajamento. Essa se tornou uma das atividades favoritas de Marlene durante suas viagens. Identificar e encorajar pessoas em posições similares à que ela ocupou a denunciar irregularidades quando necessário. No 9º ano após deixar o trabalho de garçonete, Marlene decidiu escrever um segundo livro, desta vez focado especificamente em empoderar funcionários de base, a identificar e reportar fraudes. Toda voz importa. Como qualquer funcionário pode proteger sua empresa, foi lançado simultaneamente em português, inglês e espanhol, com estratégias específicas para diferentes culturas e sistemas legais. O objetivo, explicou Marlene durante o lançamento, é mostrar que proteção contra fraudes não é responsabilidade apenas da alta administração. Todo funcionário, independente de sua posição, é uma linha de defesa potencial. O livro incluía dezenas de casos reais de funcionários que identificaram fraudes com estratégias práticas para superar medos e obstáculos comuns. Um dos casos mais tocantes era de um faxineiro em São Paulo que percebeu que computadores novos estavam sendo entregues e imediatamente levados embora por funcionários específicos. Sua denúncia levou à descoberta de um esquema de roubo que custava à empresa milhões anualmente. A chave, escrevia Marlene, é entender que observação cuidadosa e coragem para agir são mais valiosas que conhecimento técnico especializado. O lançamento do livro coincidiu com uma expansão maior da MLS Consultoria. A empresa agora operava em 15 países e havia treinado mais de 10.000 profissionais em prevenção de fraudes. João Paulo, agora sócio da empresa, apresentava regularmente relatórios sobre o impacto do trabalho deles. Dona Marlene, nossos cálculos conservadores
indicam que já prevenimos fraudes que somariam mais de R$ 1 bilhão. E quantas pessoas foram protegidas? Diretamente, cerca de 50 mil funcionários e empresários. Indiretamente, é impossível calcular. O importante não são os números, é saber que famílias honestas não perderam suas economias para golpistas. Conceição, agora com 62 anos, se aproximava da aposentadoria, mas recusava-se a deixar a empresa. Dona Marlene, aqui é minha família. Por que eu sairia? Conceição, você tem direito de descansar e aproveitar a vida. Estou aproveitando. Acordo todos os dias sabendo que vou para um lugar onde posso ajudar pessoas. Que aposentadoria é melhor que essa? Era exatamente esse espírito que Marlene mais valorizava na equipe que havia construído. Pessoas que viam o trabalho não apenas como fonte de renda, mas como propósito de vida. Maria das Graças, da filial de Salvador, ligava regularmente com histórias de casos que sua equipe havia solucionado. Dona Marlene, identificamos uma empresa que estava vendendo lotes inexistentes para aposentados. Eram pessoas humildes que estavam perdendo suas economias de vida toda. E conseguiram impedir? Conseguimos. 43 famílias foram protegidas. O valor total que teria sido roubado passava de 2 milhões. Isso vale mais que qualquer prêmio, Maria das Graças. É o que sempre digo para minha equipe. Não estamos apenas trabalhando, estamos protegendo pessoas. No 10º ano após o incidente no hotel, Marlene decidiu organizar uma celebração especial, não apenas para comemorar o sucesso da empresa, mas principalmente para reunir todas as pessoas que haviam contribuído para sua jornada. O evento foi realizado no mesmo salão do Hotel Copacabana Palace, onde tudo começou. A simbologia era intencional. É um círculo que se fecha, comentou Ahmad, que fez questão de estar presente. Na verdade, é um círculo que se expande, corrigiu Marlene. Cada pessoa que treinamos, cada fraude que prevenimos, cada vida que protegemos expande o impacto daquela decisão inicial. A celebração reuniu mais de 300 pessoas. Funcionários da MLS Consultoria de todos os países, clientes que se tornaram amigos, beneficiários dos programas sociais e até mesmo alguns ex-fraudadores que agora trabalhavam na prevenção de fraudes. Rodrigo Mendes estava presente, acompanhado de Beatriz. Ele havia se tornado um dos consultores mais eficazes do programa de ressocialização. Senhora Marlene, disse ele durante a festa, quero que saiba que encontrei meu propósito na vida, proteger pessoas dos golpes que eu mesmo poderia ter aplicado. E como se sente sabendo disso? Redimido. Finalmente estou contribuindo para o mundo em vez de prejudicá-lo. Beatriz acrescentou, minha família inteira mudou depois que meu pai encontrou esse caminho. Agora, somos pessoas melhores. Durante a festa, Marlene circulou entre os convidados, ouvindo histórias de transformação e impacto que a emocionavam profundamente. Um jovem analista da filial de Londres contou como havia identificado uma fraude que poderia ter custado empregos de milhares de pessoas. Uma ex-detenta do Rio Grande do Sul explicou como usar sua experiência criminosa para identificar golpes havia lhe dado uma nova identidade social. Um empresário do México descreveu como os protocolos implementados pela MLS haviam salvado sua empresa familiar de um esquema elaborado de embezzlement. Cada uma dessas histórias, refletiu Marlene em seu discurso, começou com alguém que decidiu fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Começou com funcionários que tiveram coragem de denunciar irregularidades. Começou com empresários que preferiram perder negócios a participar de fraudes. Começou com ex-criminosos que escolheram usar seu passado para construir um futuro melhor. E, principalmente, começou com a crença de que toda pessoa tem valor e merece proteção contra fraudes e golpes. A plateia aplaudiu entusiasticamente, mas Marlene não havia terminado. Quando eu era garçonete neste mesmo salão, 10 anos atrás, nunca imaginei que uma simples observação poderia se transformar em tudo isso. Mas agora entendo que não foi coincidência. Foi consequência de valores que minha mãe me ensinou, de experiências que acumulei e principalmente da crença de que fazer o certo vale qualquer risco.
Cada um de vocês aqui hoje representa a multiplicação desse momento inicial. Vocês são a prova de que uma pessoa comum pode criar ondas de transformação que vão muito além do que ela própria pode imaginar. Ahmad pediu a palavra e se dirigiu à plateia. Marlene salvou-me de um prejuízo de 50 milhões de reais, mas o valor que ela criou desde então é incalculável. Não apenas em dinheiro poupado de fraudes, mas em dignidade restaurada, propósitos encontrados e principalmente na demonstração de que integridade e coragem são os investimentos mais rentáveis que existem. Laila acrescentou sua perspectiva. Marlene ensinou-nos que liderança não depende de posição hierárquica, depende de caráter, observação e principalmente da coragem de agir quando necessário. A festa continuou pela noite, mas o momento mais emocionante veio quando Conceição subiu ao microfone. Dona Marlene, disse ela com voz embargada, a senhora me ensinou que não importa a idade que temos ou o trabalho que fazemos. O que importa é como tratamos as pessoas e se estamos dispostos a proteger quem precisa. A senhora transformou minha vida, mas principalmente me ensinou que eu também posso transformar a vida de outras pessoas. Hoje tenho orgulho de trabalhar em uma empresa onde cada dia posso contribuir para proteger famílias honestas. O discurso de Conceição provocou uma ovação de pé que durou vários minutos. Marlene estava com lágrimas nos olhos. Quando o evento terminou, Marlene permaneceu no salão por alguns minutos, absorvendo o simbolismo do momento. Estava no mesmo lugar onde tudo havia começado. Mas agora, como uma empresária respeitada, rodeada de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas. Pensando no quê? Perguntou Patrícia, que havia ficado para ajudar com a organização final. Em como a vida pode mudar de rumo quando menos esperamos, e em como uma pessoa pode mudar quando encontra seu verdadeiro propósito. Exatamente. Há 10 anos eu me sentia invisível, sem valor. Hoje me sinto útil e realizada. Mãe, você sempre teve valor. Só precisava de oportunidade para mostrar. E, principalmente, precisava acreditar em mim mesma. Na semana seguinte ao evento, Marlene recebeu centenas de mensagens de pessoas que haviam assistido à celebração ou lido sobre ela. Uma das mensagens mais tocantes veio de uma jovem faxineira de Brasília. Dona Marlene, vi a reportagem sobre seu evento e me inspirei. Trabalho limpando escritórios à noite e percebi que uma empresa está superfaturando materiais de limpeza. Era para não me meter, mas depois de ler sua história decidi denunciar. Descobriram que era verdade e agora vou ser promovida para supervisora. Obrigada por me ensinar que toda voz importa. Era exatamente esse tipo de impacto que mais motivava Marlene. Não apenas os grandes casos ou os números impressionantes, mas as pequenas vitórias de pessoas comuns que encontravam coragem para fazer a diferença. Aos 58 anos, já estabelecida como referência internacional em prevenção de fraudes, Marlene decidiu que era hora de pensar no legado que queria deixar. Quero criar uma fundação, disse ela para João Paulo durante uma reunião de planejamento estratégico. Que tipo de fundação? Focada em empoderar funcionários de base para identificar e denunciar irregularidades, com programas de treinamento gratuitos, suporte legal para denunciantes e principalmente proteção contra retaliações. A Fundação Marlene Silva foi estabelecida no ano seguinte, com aporte inicial do próprio lucro da MLS Consultoria e contribuições de Ahmad e outros empresários que haviam sido beneficiados pelo trabalho dela. O objetivo, explicou Marlene durante o lançamento, é garantir que qualquer pessoa, independente de sua posição ou recursos, possa denunciar fraudes sem medo de consequências negativas. A Fundação oferecia consultoria jurídica gratuita para denunciantes, programas de treinamento para a identificação de fraudes e, principalmente, um fundo de proteção para funcionários que perdessem empregos por fazer denúncias legítimas. É revolucionário, comentou um professor de Direito Empresarial da USP. Pela primeira vez temos uma instituição focada especificamente em proteger quem protege a sociedade de fraudes.
O primeiro caso atendido pela fundação envolveu uma enfermeira que havia identificado superfaturamento em medicamentos em um hospital público. Ela foi demitida após fazer a denúncia, mas a fundação a apoiou legalmente e financeiramente até que conseguisse recolocação em outro hospital. Dona Marlene, disse a enfermeira, sem esse apoio eu teria desistido de denunciar. Teria ficado com medo e calado. E quantos pacientes poderiam ter sido prejudicados por medicamentos de má qualidade? Exatamente. Agora entendo que minha denúncia protegeu muito mais que recursos públicos. Protegeu vidas. Casos como esse se multiplicaram. A fundação rapidamente ganhou reconhecimento como um recurso essencial para funcionários corajosos que queriam fazer a coisa certa. Um mecânico de São Paulo denunciou que sua oficina estava vendendo peças usadas como novas. Com o apoio da fundação, ele enfrentou as ameaças do patrão e conseguiu que o esquema fosse desmantelado. Uma professora no interior de Minas Gerais identificou que o diretor da escola estava desviando verbas da merenda escolar. A fundação a protegeu durante o processo de investigação e ela manteve seu emprego quando o diretor foi afastado. Cada caso, explicava Marlene em relatórios anuais da fundação, representa não apenas a correção de uma irregularidade, mas principalmente a demonstração de que denunciantes honestos não ficam desamparados. A fundação também desenvolveu parcerias com universidades para pesquisar métodos mais eficazes de proteção a denunciantes. Um dos estudos mais impactantes mostrou que empresas com programas robustos de proteção a denunciantes tinham 60% menos fraudes internas. Os dados são claros, apresentou Marlene em uma conferência internacional sobre compliance. Funcionários querem denunciar irregularidades, mas precisam se sentir protegidos para fazê-lo. No 12º ano após deixar o emprego de garçonete, Marlene foi convidada para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o papel da sociedade civil na prevenção de corrupção. Senhoras e senhores, disse ela diante da plateia internacional, a corrupção e as fraudes prosperem no silêncio. Elas morrem quando pessoas comuns têm coragem de falar. Não precisamos de tecnologias complexas ou sistemas sofisticados para combater fraudes. Precisamos de pessoas observadoras, corajosas e principalmente protegidas quando fazem a coisa certa. Uma garçonete atenta pode salvar milhões de dólares. Uma faxineira cuidadosa pode identificar esquemas de embezzlement. Um porteiro observador pode notar irregularidades que auditores especializados não percebem. O que precisamos fazer como sociedade global é valorizar essa experiência prática e proteger quem a usa para o bem comum. O discurso foi amplamente divulgado e transformou Marlene em uma voz reconhecida internacionalmente na luta contra a corrupção. Ela passou a ser consultada por organizações internacionais sobre desenvolvimento de políticas de proteção a denunciantes. A União Europeia a convidou para ajudar a desenvolver diretrizes continentais para a proteção de whistleblowers. O Banco Mundial solicitou sua consultoria para criar protocolos de denúncia em países em desenvolvimento. Senhora Silva, disse o diretor-geral de uma agência da ONU, sua abordagem de empoderar pessoas comuns é mais eficaz que muitos programas governamentais complexos que tentamos implementar. É porque parte da realidade das pessoas não é teórica, é prática. Exatamente. E, principalmente, é sustentável. Uma pessoa treinada adequadamente pode proteger sua comunidade por décadas. Durante essas colaborações internacionais, Marlene sempre insistia que os programas fossem desenvolvidos com input direto de funcionários de base, não apenas de especialistas e acadêmicos. Se queremos que faxineiros denunciem irregularidades, argumentava ela, precisamos perguntar para faxineiros quais são os obstáculos que enfrentam. Essa abordagem participativa se tornou uma marca registrada dos programas que ela ajudava a desenvolver. Em cada país, grupos de funcionários de diferentes setores eram consultados sobre desafios específicos de suas realidades. No Brasil,
A fundação expandiu para cobrir todos os estados, com escritórios regionais e parcerias com sindicatos e associações profissionais. O programa de ressocialização foi ampliado para incluir não apenas ex-detentos, mas também pessoas em liberdade condicional e jovens em situação de risco. A ideia, explicou Maria das Graças, agora diretora regional da Bahia, é mostrar que conhecimento sobre fraudes, quando usado eticamente, é uma competência valiosa no mercado de trabalho. Um dos casos mais simbólicos foi de um jovem de 18 anos que havia participado de pequenos golpes na adolescência. Após treinamento da fundação, ele foi contratado por uma empresa de segurança digital para identificar vulnerabilidades em sistemas de pagamento. Eu conhecia os truques porque já tinha usado, explicou o jovem durante um evento da fundação. Agora uso esse conhecimento para proteger pessoas honestas, em vez de enganá-las. E como se sente com essa mudança? Orgulhoso. Pela primeira vez na vida estou do lado certo. Casos como esse multiplicaram-se. O programa se tornou uma alternativa real para jovens que estavam entrando no mundo do crime, oferecendo uma trajetória legítima para usar suas habilidades. Estamos interrompendo o ciclo, comentava Rodrigo Mendes, que se tornara coordenador do programa. Em vez de criminalizar completamente essas habilidades, estamos canalizando-as para propósitos positivos. No 13º ano, Marlene enfrentou um desafio pessoal significativo. Dona Aparecida, sua mãe, foi diagnosticada com Alzheimer em estágio inicial. Filha, disse a mãe em um dos momentos de maior lucidez, tenho orgulho do que você construiu. Mãe, foi a senhora quem me ensinou os valores que me permitiram chegar até aqui. E agora você está ensinando esses valores para o mundo todo. O diagnóstico fez Marlene refletir sobre a importância do tempo e do legado. Ela decidiu acelerar alguns projetos que vinha planejando, incluindo a criação de um instituto de treinamento permanente. O Instituto Marlene Silva para a Prevenção de Fraudes foi inaugurado em um prédio moderno no centro do Rio, com salas de aula, laboratórios de simulação de fraudes e, principalmente, uma biblioteca especializada em casos reais. Não queremos formar apenas técnicos, explicou Marlene na inauguração. Queremos formar pessoas conscientes de seu papel social na prevenção de fraudes. O Instituto oferecia cursos de curta duração para funcionários de diferentes setores, especializações para profissionais de compliance e principalmente um programa de formação de multiplicadores. A ideia, disse João Paulo, que se tornou diretor acadêmico do Instituto, é que cada pessoa formada aqui seja capaz de treinar outras 10 em sua região. O programa de multiplicadores foi especialmente bem sucedido. Em 2 anos, mais de 1.000 multiplicadores estavam operando em todo o país, levando treinamentos para empresas e comunidades que nunca teriam acesso a esse tipo de conhecimento. Uma das multiplicadoras mais eficazes era uma ex-faxineira do Rio Grande do Sul que se tornara especialista em identificar superfaturamento em contratos públicos. Dona Marlene, disse ela durante uma videoconferência, já treinei mais de 300 pessoas na minha região. E o que mais me orgulha é ver pessoas simples como eu descobrindo que têm conhecimento valioso. Qual é a reação mais comum das pessoas durante os treinamentos? Surpresa. Elas não sabiam que já tinham as competências necessárias para identificar fraudes. E depois do treinamento? Confiança. Elas saem sabendo exatamente o que observar e como agir. Esse era exatamente o impacto que Marlene buscava: transformar conhecimento tácito em competência consciente, dar voz a quem sempre teve informação valiosa, mas não sabia como usá-la. No 14º ano, a saúde de Dona Aparecida se deteriorou significativamente. Marlene reduziu suas viagens internacionais para passar mais tempo com a mãe, mas continuou trabalhando intensamente no desenvolvimento de novos programas. Filha, disse Dona Aparecida em um dos últimos momentos de clareza total, você fez a diferença na vida de muitas pessoas. Aprendi com a senhora, mãe. E agora outras pessoas vão aprender com você. Isso é o que importa. Dona Aparecida faleceu tranquilamente em casa,
rodeada da família. O velório foi discreto, mas centenas de pessoas enviaram condolências, incluindo funcionários de empresas que haviam sido protegidos pelo trabalho de Marlene. Sua mãe seria muito orgulhosa de ver quantas vidas você tocou, disse Ahmad durante o funeral. Ela sempre soube que eu faria algo importante, só não sabia exatamente o quê. O falecimento da mãe marcou uma nova fase na vida de Marlene. Aos 59 anos, ela decidiu que era hora de começar a transferir responsabilidades operacionais para a próxima geração de líderes que havia formado. João Paulo assumiu a presidência executiva da MLS Consultoria. Maria das Graças se tornou diretora nacional da Fundação. Rodrigo Mendes foi promovido a coordenador geral do programa de ressocialização. Não estou me aposentando, esclareceu Marlene durante a cerimônia de transição. Estou me focando no que faço melhor, desenvolver pessoas e programas. Sua nova função era de presidente do Conselho e diretora de desenvolvimento estratégico, concentrando-se em novos projetos e parcerias internacionais. Um dos projetos mais ambiciosos que passou a liderar foi uma parceria com a Interpol para desenvolver protocolos globais de identificação de fraudes transnacionais. Senhora Silva, disse o secretário-geral da Interpol, precisamos de sua expertise para treinar agentes em identificar fraudes que atravessam fronteiras. Com prazer. Mas insisto que incluamos funcionários de aeroportos, hotéis e bancos nos treinamentos. Por quê? Porque eles veem padrões que agentes especializados podem perder. São os primeiros pontos de contato com fraudadores internacionais. O programa de treinamento internacional foi lançado em 5 continentes, sempre com a metodologia característica de Marlene. Combinar conhecimento técnico especializado com experiência prática de funcionários de base. É fascinante, comentou um agente da Interpol após o primeiro módulo de treinamento, como uma recepcionista de hotel pode identificar sinais de fraude que nós, com todo o nosso treinamento técnico, não percebíamos. É porque ela vê centenas de hóspedes por semana, explicou Marlene. Desenvolve um instinto para comportamentos anômalos. O programa se tornou um dos mais eficazes da Interpol em prevenção de crimes financeiros internacionais. Em 2 anos, levou à identificação de dezenas de esquemas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. No 15º ano, após deixar o emprego de garçonete, Marlene recebeu o convite mais surpreendente de sua carreira. A Universidade Harvard queria criar uma cátedra em seu nome. Cátedra Marlene Silva para Estudos em Prevenção de Fraudes e Proteção a Denunciantes, anunciou o reitor durante a cerimônia. É a primeira cátedra na história da universidade dedicada a empoderar funcionários de base. A cátedra ofereceria cursos para estudantes de administração, direito e política pública, sempre com foco prático e participativo. Marlene seria professora visitante por 1 semestre a cada ano. É uma honra incrível, disse ela em sua aula inaugural, mas principalmente é uma oportunidade de mostrar a futuros líderes que as melhores soluções vêm de entender e valorizar a experiência de pessoas comuns. A primeira turma incluía estudantes de 23 países, todos interessados em desenvolver programas de prevenção de fraudes em suas regiões de origem. Professora Silva, perguntou uma estudante do Quênia, como adaptar seus métodos para culturas onde denunciar superiores é socialmente inaceitável? Excelente pergunta. A chave é começar com proteções muito robustas e demonstrar que denúncias são efetivas. Confiança se constrói com resultados. E se as estruturas legais são fracas? Então começamos desenvolvendo as estruturas. Às vezes é necessário criar todo um ecossistema de proteção. As aulas de Marlene rapidamente se tornaram algumas das mais procuradas da universidade. Estudantes apreciavam a combinação de conhecimento teórico sólido com exemplos práticos reais. Nunca pensei que estudaria casos de fraude através da perspectiva de uma garçonete, comentou um estudante de MBA. Mas faz todo sentido. É uma perspectiva única e valiosa. Durante o período em Harvard, Marlene também colaborou na pesquisa de novos métodos de identificação de fraudes, usando inteligência artificial.
Sua experiência prática foi essencial para calibrar algoritmos que inicialmente produziam muitos falsos positivos. Os algoritmos são excelentes para processar grandes volumes de dados, explicou ela para a equipe de desenvolvimento. Mas precisam ser treinados com base em padrões que pessoas experientes já identificaram. O resultado foi um sistema híbrido que combinava análise automatizada com validação humana, baseada na metodologia de Marlene. O sistema foi licenciado para bancos e empresas em todo o mundo. Fim da história. Agora nos conte o que achou da história e de onde nos vê. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Marlene tomou as decisões certas? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.